O governo de Golda Meir sabe isso. Não sei, respondeu Curtis com um gesto de impotência. Essa será outra das questões a tratar em Atenas. Longe de nos acalmarem, as revelações do diretor do projeto acrescentaram novas dúvidas aos nossos corações. Que tipo de ameaça pairava sobre a estação receptora de imagens do Big Band? Mas, sobretudo, como conjugar aquele marasmo de intrigas com a ideia, implicitamente aceita pelo general, de regressar ao tempo de Cristo? Naquela madrugada, enquanto o acompanhávamos ao aeroporto internacional Ben Gurion, em Lod, uma sensação muito familiar me percorreu o ventre. Era o prelúdio, quase me atreveria a afirmar que era um aviso, de uma iminente cadeia de acontecimentos. Curtis, com a sua proverbial prudência, escolheu o voo regular da companhia judaica EOAL para voltar à Grécia. E antes de partir, levado quem sabe se por uma força oculta ou misteriosa, deixou no ar um pedido que a mim, pessoalmente, me fez alimentar certas esperanças. Não sei se devia, sussurrou, detendo-se diante da pequena escultura erguida em memória do piloto Dan Eyman, mas mesmo que seja só por uma vez na minha vida, quero seguir a minha intuição. Acariciou a delicada estatueta que representava um ser humano com asas, ligeiramente inclinado para trás e em atitude de levantar voo, comovido, sem dúvida, perante o curioso encontro como uma imagem tão próxima dos nossos mais íntimos desejos. Se não acontecer um milagre, acrescentou, o nosso regresso a Edvardes pode atrasar-se indefinidamente. Aceitando em princípio tal circunstância e contando com a vossa absoluta discrição, posso pedir-vos uma coisa. Aquela inegável demonstração de confiança encheu-nos de satisfação. E, como um só homem, continuamos. Quero que faça um plano de trabalho. O general parecia arrepender-se daquela decisão espontânea, mas, após alguns segundos de silêncio, concluiu. Para a recuperação desse microfone. É claro que tudo isto é tão provisório como confidencial. E esqueçam da fase de lançamento. Quero unicamente, sublinhou com ênfase, as linhas mestras de uma possível segunda exploração. Boa sorte. Nos veremos quando eu voltar. Mudos e imóveis como estátuas, vimos desaparecer aquele homem imprevisível. Não havia mais tempo para lhe fazermos qualquer das muitas perguntas que começavam a brotar nos nossos desconcertados cérebros. A viagem de volta a Jerusalém foi muito significativa. Nenhum de nós pronunciou qualquer palavra. No entanto, os nossos pensamentos, assim o confirmaria Eliseu nessa mesma manhã do dia 13 de fevereiro, giraram em torno da mesma preocupação, a incrível possibilidade de uma segunda grande viagem. Procurando acalmar os nossos próprios ânimos, nos concedemos um tempo de repouso. Às 13 horas voltaríamos a nos reunir e trocaríamos impressões. Pretensão inútil. Meia hora depois de me ter metido na cama, voltei a me vestir, presa de uma crescente excitação, e fui bater à porta do quarto do meu irmão. Eliseu, tão alterado como eu, nem sequer tinha tentado adormecer. Naquele momento não conseguia compreender por que motivo o meu organismo, depois de mais de 48 horas de vigília, não acusava qualquer cansaço. O fato é que, com um entusiasmo febril nos embrenhamos na elaboração de uma série de possíveis planos de trabalho. Ao fim de 2 horas intensas de trabalho, acabamos por desmoronar. Apesar da infinidade de parâmetros manipulados, os esquemas e rascunhos chocavam-se sempre com duas incógnitas fundamentais. Por um lado, de quanto tempo real iríamos dispor na hipótese de que a segunda exploração fosse, de fato, executada. Por outro, quais deveriam ser os pontos de lançamento e de contato. Sem esta informação prévia, as nossas ideias e a nossa boa vontade eram quase estéreis. Além disso, lembrou Eliseu com razão, por que forjarmos esperanças quando não há certeza? Seria melhor esquecermos este assunto. Permaneci em silêncio durante algum tempo, analisando a lógica esmagadora do meu companheiro. Mas graças a Deus, acabei por me rebelar contra o senso comum, animando Eliseu a prosseguir naquele aparente absurdo.
Se nós, fiz-lhe ver com todo o meu entusiasmo, que vivemos uma experiência tão extraordinária, não conseguirmos avivar o desejo de Curtis, quem que você pensa que estará em condições de fazê-lo? E, após uma pausa estudada, colocando as minhas mãos sobre os seus ombros e encarando-o fixamente, acrescentei: temos que conseguir. Preciso voltar. Um calafrio percorreu meu corpo, ao perceber que imitara inconscientemente uma das atitudes de Jesus de Nazaré quando falava ou se dirigia a alguém que apreciava. Eliseu deve ter reparado e, pela primeira vez, abriu o seu coração, confessando-me uma coisa em que eu não tinha reparado durante a nossa permanência na Palestina do ano 30. Sim, essa é também a minha obsessão. E não se esqueça de que eu não tive a oportunidade de vê-lo. Fiquei paralisado, ao mesmo tempo, humilhado pelo meu evidente egoísmo. Durante os 11 dias de exploração, o meu fiel e querido companheiro não tinha, de fato, abandonado o módulo um só instante. A partir daquela inesperada confissão, uma ideia louca começou a amadurecer no meu coração. Mas teremos tempo de falar sobre ela. O entusiasmo, finalmente, surgiu de novo em Eliseu, e, ultrapassando as dificuldades já mencionadas, nos concentramos no único plano aparentemente viável. Dado que o objetivo básico desta segunda exploração era a recuperação da peça perdida, esse foi, pelo menos, o nosso ponto de vista inicial. O novo salto no tempo deveria se situar, necessariamente, nas horas mais próximas do dia 6 de abril, Quinta-feira Santa. Contudo, ao fixar o instante preciso para a inversão de massa, ambos estivemos de acordo que seria muito mais prático e interessante retomar a exploração nas primeiras horas do amanhecer de domingo, 9 de abril do ano 30. Além disso, nem ele nem eu nos sentíamos com forças para reviver os amargos dias da paixão e morte do Filho do Homem. Depois de um estudo pormenorizado, concordamos, portanto, que o salto deveria acontecer por volta das 3 horas da madrugada do domingo da ressurreição e, se possível, localizar o ponto de contato da nave nas coordenadas utilizadas na missão anterior. Isto é, na cota máxima do Monte das Oliveiras. Isso facilitaria um rápido acesso ao lugar onde supunhamos estar o candeeiro, um dos bairros de artesãos, talvez na cidade alta, de Jerusalém. Depois, de acordo com o tempo estipulado para a missão, havia a possibilidade de investigar outro fascinante e obscuro capítulo da vida de Cristo, as suas aparições depois de morto e ressuscitado. Aquele dia de trabalho e o seguinte foram decisivos. Muito mais do que poderíamos imaginar então. Absortos na preparação pormenorizada do audacioso projeto, do equipamento e de uma infinidade de pormenores técnicos necessários, quase nem tivemos consciência das horas que se passaram. E finalmente chegou o dia 15 de fevereiro. Naquela manhã de quinta-feira, uma chamada do recepcionista do Ramada Shalom precipitaria os acontecimentos. Alguns minutos mais tarde, às 10 horas, um veículo oficial da Embaixada dos Estados Unidos deixava-nos de frente ao número 53 da rua Harbi Adavieh, a 30 passos da Mesquita da Ascensão. Ao sairmos do carro, um grande aparato de segurança, montado pelo exército israelita, responsável, como já referi, pela vigilância do exterior da praça onde se encontrava o octógono e os improvisados hangares, chamou-nos a atenção. Aquele súbito reforço do dispositivo de cerco do nosso quartel-general alarmou-nos. Alguma coisa grave devia estar acontecendo para que em questão de horas, nós tínhamos abandonado o recinto na manhã de segunda-feira, o número de soldados tivesse triplicado. Por um momento, enquanto atravessávamos os controles, cheguei a pensar no pior. Teriam os israelitas descoberto a existência do berço. Logo recuperamos o ânimo quando, ao subirmos os 8 degraus de pedra que conduziam à antecâmara do templo, vislumbramos Curtis junto à porta de acesso. Tinha um ar abatido, como se não tivesse dormido desde o nosso último encontro em Lod. E assim era. Enquanto percorríamos os 12 metros que separavam a referida porta do centro da praça, confessou-nos que, dada a gravidade da situação, regressara de Atenas na mesma noite de segunda-feira, 12 de fevereiro. Eliseu e eu trocamos um olhar de dúvida. Mas o general
com voz cansada, pediu para entrarmos com ele no hangar onde acontecera a primeira e não concluída reunião. Ali, entre os sofisticados painéis Thomson CSF, destinados à recepção de imagens do Big Bang, aguardavam os diretores do programa, silenciosos. Quando nos sentamos à volta da pequena mesa central, ninguém fez qualquer comentário. Todos os olhares estavam fixos em Curtis. Bem, meus senhores, decidiu-se ele por fim. Depois de tirar uma pequena pasta de pele negra de uma malinha que colocara à sua frente que, se não me falhava a memória, tinha sido a única bagagem do seu último voo à Grécia, imagino que devem estarás fazendo algumas perguntas. Vou tentar ir por partes. E, sem pressa, reviu uma série de notas manuscritas. Ao levantar de novo os olhos, Curtis captou de imediato a crescente inquietação geral. Forçando um sorriso, exclamou: "Não se assustem. O que viram lá fora?" O seu dedo indicador esquerdo apontou para o exterior do octógono, "não tem nada a ver com os reais objetivos do programa. Pelo menos, é o que eu acho." E, voltando aos seus documentos, fez uma nova e desesperante pausa. "Não importa como", prosseguiu finalmente, "mas o caso é que chegou à Agência Central de Informação e Segurança de Israel, o Mossad, uma informação alarmante. O movimento guerrilheiro palestino tem conhecimento da nossa operação com o governo de Golda Meir. Refiro-me à instalação da estação receptora de imagens via satélite." Os rostos de todos os presentes refletiram uma extrema gravidade. Os serviços secretos militares de Israel, em especial a partir da Guerra dos 6 Dias, em 1967, eram considerados como os mais eficientes e desenvolvidos do mundo, sobretudo em assuntos relacionados com o Oriente Médio.